Vamos falar agora mais uma vez sobre privatização dos Correios. O governo eleito anunciou nesta sexta-feira que terá como uma das prioridades acabar com a proposta. Na verdade, o grupo de transição da área de comunicação sugere essa recomendação para o governo eleito. Foi uma declaração feita pelo ex-ministro Paulo Bernardo. Vamos falar mais sobre isso com o empresário e ex-presidente do Novo, João Amoedo. Muito obrigada por nos atender, Amoedo. Seja muito bem-vindo. Agora já, uma boa noite. Boa noite, Carol. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem, como eu falava há pouco, o ex-ministro Paulo Bernardo falando que o grupo de transição vai propor o fim da privatização dos Correios, uma proposta que parou no Senado. O governo atual, na época da votação na Câmara dos Deputados, alegava que a empresa, que os Correios precisavam de dinheiro, precisavam se modernizar, enquanto os trabalhadores dos Correios argumentavam que o projeto trazia riscos para o serviço, que poderia se tornar mais oneroso e algumas áreas, inclusive, poderiam não ser mais nem atendidas pelos Correios. Acompanhando a sua linha de pensamento, Amoedo já imagina a sua resposta. Mas eu vou lhe perguntar, privatizar os Correios é um risco ou é uma solução? Carol, eu não tenho dúvida nenhuma que é uma solução. Eu não vejo nenhum motivo pelo qual o governo deva fazer a gestão de empresas, né? Tanto do ponto de vista do governo como acionista, do ponto de vista do trabalhador e do ponto de vista do consumidor, eu só vejo fatos positivos, né? Até voltando ao que tem sido aí o discurso muito forte e de fato é importante, que é a questão da responsabilidade social do governo. O que a gente está encontrando? Quais são as dificuldades para se cumprir o problema da responsabilidade social? Basicamente, a falta de recursos, falta de orçamento, falta de dinheiro para fazer isso. E muitas vezes falta de gestão. Então, não tem porquê, quer dizer, o que tem a ver você permanecer com a empresa que faz entrega de correspondência com responsabilidade social? Nada. Então, do ponto de vista do governo, não faz o menor sentido fazer gestão de empresa, alocar recursos numa empresa que poderia estar sendo administrada de forma privada. Do ponto de vista do funcionário, eu entendo que numa empresa privada ele tem muita mais chance de crescer, porque a gente sabe que os Correios já foram alvo até, inclusive, de CPIs, ele acaba sendo, os seus cargos principais, muitas vezes colocados com políticos, não são técnicos, quer dizer, não tem uma gestão técnica, então isso até tira a possibilidade de um funcionário crescer e vir a ter cargos relevantes, porque são preenchidos de acordo com interesses políticos. E do ponto de vista do consumidor, nós sabemos que a iniciativa privada, que necessariamente precisa dar lucro para sobreviver, ela tem interesse em produzir um bom produto e entregar um bom serviço, né? O que muitas vezes não acontece quando você está numa empresa pública, onde está garantido o seu monopólio, no caso do Correio, e muitas vezes os recursos adicionais, né? Então, eu não consigo entender, não consigo avaliar nenhum motivo pelo qual a gente deveria não privatizar os Correios. Só para lembrar, quer dizer, acho que hoje ninguém no Brasil consideraria reestatizar o sistema de telefonia, né? Isso foi tudo obtido um avanço muito grande. E só para finalizar também, o projeto que foi aprovado na Câmara, ainda falta ser analisado pelo Senado, como você bem comentou, mas prevê uma série de mecanismos que evitam esses riscos que estão se colocando. Quer dizer, é previsto já para aquele que for comprar que ele tem que manter a universalização do serviço, ele não pode demitir nenhum funcionário nos primeiros 18 meses por justa causa. Se for fazer alguma demissão depois, tem que apresentar um programa de demissão voluntária. Então, existe já uma série de mecanismos que foram colocados quando da aprovação da privatização que, na verdade, impedem esses riscos que muitos são colocados hoje em dia. Então, acho assim, eu lamento que o governo esteja pensando em reverter algo que seria bom para o país. Privatização era uma das bandeiras do atual governo. Havia ali uma lista muito extensa, uma ambição muito grande, inclusive muito defendida pelo ministro Paulo Guedes. Houve muita conversa, mas poucos avanços. Por que essa é uma bandeira tão difícil de avançar no Brasil? Olha, eu acho que no caso do governo Bolsonaro, basicamente porque o Bolsonaro não comprou a ideia. Ele não deu o suporte necessário ao ministro da Economia para que isso avançasse, né? Agora, infelizmente, o que a gente já viu e tem acontecido em vários governos é que as empresas públicas, elas, na verdade, se tornam uma moeda de negociação política. Então, isso traz poder ao governo, cria-se também um ambiente propício à corrupção. A gente já viu isso nos Correios, vimos isso na Petrobras, em inúmeras outras questões.
E aí você tem, por aqueles que estão no poder, um apego às empresas públicas, porque elas são, como eu disse, mais uma fonte de poder, mais uma fonte de negociação. Só que quem paga essa fatura no final é o cidadão brasileiro, né? Então, a gente deixa de crescer, deixa de ter recursos alocados nas áreas essenciais, deixa de ter uma boa gestão naquilo que é crítico. A gente sabe que educação básica, saúde, segurança, tudo isso, e fica se negociando empresas estatais. Então, eu acho que cabe ao cidadão, basicamente, quer dizer, através do voto, eleger aqueles parlamentares e aqueles membros do executivo que defendam essa ideia. E volto a dizer, quer dizer, a Vale do Rio Doce cresceu bastante depois da privatização, pagou muito mais impostos do que ela pagava de dividendos para o governo, e o sistema de telefonia, então, acho que é o melhor exemplo que a gente tem. E aí, só para comentar, no caso do... porque eu já vi também essa demanda, dizendo que o Correios permite que você tenha a carta social, que é muito barata, então isso poderia acabar se fosse privatizado, mas assim, basta também incluir isso, né? E aí, só para voltar ao sistema de telefonia, eu lembro que quando foi feita a privatização, existiam orelhões por várias regiões do Brasil que não eram rentáveis, mas foi colocado no processo de privatização que é aquilo que teria que ser mantido. Só que o que aconteceu na prática? Na prática, se a rede celular se ampliou, a grande maioria dos brasileiros, quase a totalidade, teve acesso ao celular, e o orelhão acabou em desuso, né? Então, assim, eu acho que o governo deveria trabalhar, assim, não para garantir uma carta de uma carta que custa R$1 para a população, mas garantir que a gente possa dar educação, dar capacidade, produtividade, para que as pessoas possam amanhã ter internet, não precisem mais usar carta. Então, acho que isso é que a gente precisa olhar para o futuro, né? Acho que é um atraso a gente não privatizar os Correios. Moeda, há pouco você falava em responsabilidade social, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. O que vimos ontem, hoje, foi o presidente eleito, Lula, enfatizando nos discursos a questão da responsabilidade fiscal. Um assunto que está em destaque por conta da entrega da minuta da PEC da transição, PEC do estouro, enfim. Muitos encaram uma mudança de tom do presidente eleito. Você vê essa mudança? Olha, eu espero que ele faça essa mudança, porque só existe responsabilidade social se a gente puder ter a responsabilidade fiscal. Se a gente não tiver responsabilidade fiscal, o que acontece é uma grande transferência de dinheiro dos mais pobres para os mais ricos, porque você vai gastar mais e vai pagar essa conta como? Com juros mais elevados, então você concentra a riqueza, com inflação, você também tira dos mais pobres que não conseguem se proteger, ou você tem aumento de impostos, que bate exatamente nos mais pobres. Então, assim, eu espero que essa ficha tenha caído. Eu acho que é uma sinalização boa, quer dizer, o que a gente está dizendo, tudo que a gente gostaria, você sabe, eu votei no Lula, mas eu tenho ideias muito diferentes, distintas, mas, assim, claro, como brasileiro, eu quero que o governo dele dê certo, né? E uma das coisas que a gente sempre criticou no Bolsonaro, ele não ouvia as críticas, e, na verdade, ele fazia sempre respostas muito agressivas as críticas, fazia esse nós contra eles. Então, eu acho que se o Lula quer fazer um governo diferente, ele tem que ouvir, tem que ter uma postura humilde, tem que reconhecer que não é dono da verdade e procurar, com racionalidade, com bom senso, ouvindo as pessoas que conhecem determinados assuntos. E assim, ele deu alguma sinalização ontem. Vamos ver se isso, na verdade, se consuma quando ele escolher as pessoas que estarão à frente dos ministérios. Eu acho que essa vai ser a sinalização mais importante, quer dizer, qual é a equipe que ele vai colocar, porque a gente vai poder entender qual vai ser, se a gente vai estar muito mais no governo Lula 1 ou mais no Dilma, né? Eu espero que a gente esteja no Lula 1, para que a gente possa, de fato, avançar com o país, né? E quando a gente fala de responsabilidade fiscal, Amoedo, o que a gente percebe com a entrega dessa minuta temos um valor de 175 bi atualmente fora do teto de gastos. Teto que também foi estourado no governo anterior. Por que não deu certo o teto de gastos? A gente tem alguma explicação para isso? Olha, primeiro eu acho que é uma medida fundamental, porque isso vamos dizer, a contabilidade básica. A gente faz isso como cidadão, a gente faz isso no dia a dia, na nossa família, no nosso negócio, e o governo precisa fazer isso. Agora, eu acho que o que aconteceu, tirando algo excepcional, como foi a pandemia, aí sim era necessário se furar o teto, porque a gente tinha uma situação única, mas no Brasil, e isso que me espanta, nós nunca falamos em corte de despesas. Nós temos quase 370 bilhões de benefícios e incentivos fiscais para os mais diversos setores.
E é engraçado que o governo, quando assume, no caso, por exemplo, agora do Lula, fala-se já em aumentar o teto de gastos, furar o teto, na verdade, e ninguém fala em cortar subsídios, cortar benefícios, reduzir, a fazer uma reforma administrativa que poderia trazer ganho de eficiência e redução de custos. Quer dizer, infelizmente, no Brasil a gente não discute isso. Acho que esse é o grande problema. Quer dizer, o teto de gastos é sim necessário, mas para que ele serve? Para que a gente defina prioridades e corte aquelas áreas onde não são essenciais. E, infelizmente, a gente não evita essa discussão, que é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você sempre estar aumentando os gastos e não ter que lidar com eventuais grupos específicos que fazem as suas demandas. Então, assim, acho que essa é uma dinâmica que a gente precisa mudar, de fato, no país. Não seria o caso de rever o teto de gastos, Amoedo? Há, inclusive, propostas de uma nova política fiscal circulando, uma do Felipe Salto, entregue, inclusive, ao vice-eleito, o coordenador da transição, Geraldo Alckmin. Não seria o caso da gente rever esse modelo de ancoragem fiscal? Carol, eu entendo que a gente sempre pode melhorar esses processos, mas o nosso problema, como eu estava comentando aqui, não é em relação à ferramenta em si. O nosso problema, no meu entender, é a nossa falta de predisposição de cortar gastos desnecessários, né? O teto de gastos, quando foi feito, foi para dizer o seguinte: olha, a gente está crescendo as despesas de forma exponencial e as receitas, obviamente, não acompanham. A gente tem que ter responsabilidade, a nossa dívida vai entrar numa trajetória sempre crescente e isso não é razoável, foi o que a gente falou antes, ou você vai ter inflação ou você vai pagar taxas mais elevadas. Então, assim, independente do formato que se dê, da melhoria que possa ser feita no mecanismo, o principal é o governo ter disposição, e isso deveria ser feito logo no início do mandato, que é quando ele tem um cacife eleitoral, na verdade, enfrentar alguns grupos que têm privilégios, que têm benefícios, e cortar isso. Eu até estou preocupado porque eu tenho visto o governo, acho que foi um avanço na gestão do Temer, nós tínhamos a TJLP no BNDES, que era uma taxa subsidiada para grandes empresas, aqueles ditos campeões nacionais, e quem pagava a conta era o trabalhador. Isso foi mudado, a TJLP foi mudada a fórmula de cálculo para refletir de fato o custo durante o governo Temer, e agora o governo do PT pensa em voltar com esse mecanismo que foi muito ruim, né? Foi, de novo, um sistema para privilegiar determinados grupos econômicos e, novamente, criando um ambiente propício à negociação e à corrupção. Amoedo, para a gente encerrar, há pouco você, inclusive, trouxe isso na nossa conversa. Você declarou o voto em Lula, o que, inclusive, levou à sua suspensão do Novo, partido que o senhor ajudou a fundar, pelo qual concorreu à presidência da República. Você se arrepende do voto? Não me arrependo do voto, porque o voto, para mim, sempre teve um objetivo, que era impedir que o Bolsonaro fosse reeleito. E com isso a gente pudesse ter um governo no qual a gente pudesse fazer oposição e pudesse ter uma garantia de eleições futuras, o que me preocupava com o governo Bolsonaro. Então, essa tarefa, no meu entender, o Lula cumpriu. Agora, como eu disse para você, como brasileiro, eu gostaria que ele fizesse um governo que desse certo, até porque o Brasil tem uma dívida enorme com os mais pobres, tem uma desigualdade muito grande. Quer dizer, seria bom que a gente não perdesse mais 4 anos com conceitos errados, né? Mas eu não me arrependo, acho que a própria demonstração do Bolsonaro pós-eleições mostra que não era uma pessoa preparada para governar, né? Ele, na verdade, ele ficou nos últimos anos fazendo campanha, ele não governou. Tanto é que, ao acabar a eleição, ele entendeu que não precisava fazer mais nada e saiu de cena. Então, eu, dentro dessa premissa, dentro desse raciocínio, não me arrependo. João Amoedo, nessa conversa conosco aqui na CNN, mais uma vez, muito obrigada por atender nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Boa noite, Carol. Eu que agradeço. Boa noite a todos que estavam conosco.